Fala, gurizada! Já colocaram os comentários lá no vídeo anterior? Ah, quero saber qual é a música. Aham. Annelise Trindade Aranguren, te inscreve no canal, dá o teu like, só não vale dislikear. Beleza, aula de hoje, classificação dos triângulos. Isso, classificação dos triângulos. Um videozinho já lancei, vocês já viram, ele bombou. E como que a gente pode classificar os triângulos, dar nome para eles, de acordo com o número de lados e de acordo com o número de ângulos. Então, de acordo com o número de lados, foi a musiquinha aquela dos Beatles, né? É um equilátero, né? Três lados. Mas sim, eu me esqueci de pedir perdão aos professores de português, mas é que era uma brincadeira. Não é um equilátero, três lados igual, chega a doer, né? São três lados iguais. E tem outras coisinhas ali, né, que tá brabo o português, mas é o que foi para encaixar na letra, tá, gente? Às vezes acontece isso, tá? Então fica ligado lá nas concordâncias lá da música. Então, aula de hoje, classificação dos triângulos quanto aos lados. Essa a gente já cantou a música, já sabe bem a música. Então, o que é um triângulo? Então, quanto aos lados. Quanto aos lados. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta preta. Então, quanto aos lados, como é que ele pode ser? Equilátero, isósceles ou escaleno. Então, equilátero, os três lados iguais. Isósceles, ali eu cantava, né? Somente dois, pelo menos dois. Então, pelo menos dois lados iguais. E escaleno não tem nenhum lado igual. Então, equilátero, por exemplo, equilátero, isósceles e escaleno. Escaleno. Então, equilátero. Então, se ele tem os três lados iguais, se eu não te der a medida dos lados, eu tenho que te dar alguma indicação. E essa indicação são os tracinhos que eu vou colocar. Então, se eu colocar aqui um tracinho e um tracinho, eu já estou te indicando que esses lados são de mesma medida. Então, quando eu tenho os lados, todos eles com a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Agora, isósceles, aqui ficou junto, né? Aqui é um C, ficou junto. Isósceles, o que é um triângulo isósceles? Somente dois, pelo menos dois. A gente tira esse somente. Então, se ele tiver pelo menos dois lados iguais, ele é chamado de isósceles. Então, por exemplo, um triângulo equilátero, ele também é isósceles, porque ele tem pelo menos dois lados iguais. Então, se ele tem pelo menos dois lados iguais, ele também é isósceles. Só que se ele tiver os três, aí ele vai ser equilátero. Então, aqui, gente, vamos colocar aqui, este aqui, faz de conta, né? Ele é um triângulo isósceles, porque ele tem pelo menos dois lados iguais. A gente não tá medindo, mas a olho, mais ou menos, dá pra gente perceber que são aqueles dois ali de cima. Então, como é que eu vou te indicar? Eu vou colocar aqui e aqui eu vou te colocar dois tracinhos. Então, aqueles que têm um tracinho e um tracinho, é porque eu já estou te indicando que ele tem, aqueles dois lados são iguais. E aqui, como eu coloquei dois tracinhos, quer dizer que ele é diferente dos outros dois. Então, ele é isósceles.
E o escaleno? E o escaleno não tem nada não, não tem um lado nenhum igual. Então, o escaleno não tem nenhum lado igual. Então, como é que a gente vai mostrar isso aí? Então, por exemplo, aqui eu vou tentar desenhar mais ou menos isso, ó. Aqui eu vou botar um tracinho, aqui 2 e aqui 3 tracinhos, que são as indicações, se eu não quiser te dar a medida dos lados. Então, só de eu olhar, um tem um tracinho, outro tem 2, outro tem 3, é porque eles não têm nenhum lado igual, todos os 3 lados têm medidas completamente diferentes. Então, essa aí já foi classificação dos triângulos quanto aos lados. Aí tu lembra da musiquinha e tu não vai esquecer. A minha irmã que disse, aquela música não sai da minha cabeça. Eu disse, a ideia é essa. A ideia justamente é não sair da cabeça. Então, eu só estou retomando aqui com vocês quanto aos lados, como é que um triângulo pode ser classificado, beleza? Agora vamos aos ângulos. Então, quanto aos ângulos, eu também posso classificar os triângulos. Essa faltou musiquinha, tá? Essa aí eu não tive inspiração para fazer, mas quando tiver, aí eu canto a musiquinha. Agora, quanto aos ângulos, como que os triângulos podem ser? Deixa eu colocar aqui de azul. Quanto aos ângulos. Como que um triângulo pode ser quanto aos ângulos? Então, ele pode ser acutângulo, ele pode ser retângulo, ou ele pode ser, deixa eu botar mais para cá, porque não deu. Acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Tá? Então, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Esses nomes aí a gente já meio que conhece, né? Acutângulo não é de acuto. O pessoal brinca, né? Vem de agudo. Retângulo vem de reto e obtusângulo vem de obtuso. Então, o que é um retângulo acutângulo? Ele vai ter os 3 ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? Diz aí. Tu lembra? Sim, é um ângulo menor que 90 graus. Quando a gente estudou lá ângulos, a gente estudou isso. Então, agudo menor que 90, retângulo exatamente 90 e obtuso maior que 90, né? Entre 90 e 180, né? Naquela medida ali. Portanto, acutângulo tem que ter os 3, é o único que tem que ter os 3 ângulos agudos. Então, por exemplo, se eu fizer aqui um triângulo, se eu colocar aqui os 3 ângulos, vou colocar todos iguais, 60, 60 e 60. Os 3 ângulos ali valem 60. Os 3 ângulos, eles são menores que 90 graus. Então, este triângulo é chamado de acutângulo. Se eu te der, por exemplo, ali a medida dos lados, aí tu já vai poder me classificar também nos lados, se ele é retângulo, se ele é isósceles ou se ele é escaleno. Retângulo vem de reto. Só que para ser retângulo, triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo só reto. Ele tem que ter um ângulo só de 90 graus. Então, como é que ele pode ser? Como é que ele pode? Não. Como é que ele é? Somente um ângulo reto. Então, por exemplo, aqui,
e eu vou te indicar. Se eu te indiquei ali com um quadradinho, é porque aquele quadradinho tá te dizendo que vale 90 graus. Então, este triângulo aqui é chamado de triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. E ele pode estar em qualquer posição, né, gente? Por exemplo, assim, não importa. Aqui está o ângulo reto. Eu identifiquei um ângulo reto no triângulo, ele é chamado de retângulo. Beleza. Agora, obtusângulo. Obtuso. Então, ele vai ter um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Então, ele é abertinho. Então, por exemplo, aqui, aonde é que está o ângulo obtuso? Dá para ver que esses dois aqui são mais fechadinhos, né? Então, cadê o meu ângulo obtuso? Tá aqui. Este é o meu ângulo obtuso. Ele é maior que 90 graus. Então, vamos supor que aquele ângulo ali, a medida dele é de 120 graus. Vamos supor que aquela medida é 120 graus. Então, eu já sei que ele é um obtusângulo. Então, gente, a aula de hoje foi retomar, então, a classificação dos triângulos quanto aos lados, que a gente já sabia os nomes, só fiquei aqui de mostrar para vocês. E agora, a novidade foi quanto aos ângulos. Então, retomando, 3 ângulos agudos, obtusângulo. Opa, que isso? Obtusângulo? A senhora tá doida. 3 ângulos agudos, acutângulo. Um ângulo reto, retângulo. E agora sim, né? Eu falei a última coisa, obtusângulo, e fui falar de novo. Um ângulo obtuso, obtusângulo. Certo? E é assim que a gente classifica os triângulos, dá nomes para eles. Então, e se eu colocar de novo, né, retomando, a medida dos lados, tu já vai me dizer o que ele é de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. Então, vamos aqui, vamos ver esse aqui, por exemplo. 5 centímetros, aliás, eu nem preciso. Eu vou usar aqueles tracinhos para te indicar quanto aos lados. Então, se eu fizer assim, um tracinho aqui e um tracinho aqui. Que tipo de triângulo é esse? Como é que eu classifico ele quanto aos lados e ângulos? Quanto aos lados, ele é o quê? Olha lá, um tracinho, um tracinho, um tracinho. Então, quer me dizer que ele tem esses 3 lados com a mesma medida. Então, ele é um triângulo equilátero, né? 3 lados iguais. 3 ângulos também de mesma medida, né? Que são menores que 90 graus, ângulos agudos. Então, ele é equilátero e, ao mesmo tempo, ele é acutângulo. Muito bem. Poderia também não ser equilátero, né, gente? Aqui eu só tô dando um exemplo aí. Esse aqui, olha lá, vou fazer um tracinho aqui e 2 tracinhos ali. Então, quanto aos ângulos, já sei que ele é retângulo, porque ele tem um ângulo reto. E quanto aos lados, ele é o quê? Isósceles. Por que isósceles? Porque ele tem 2 lados que têm a mesma medida. Olha aqui, ó. Aqui tem um tracinho e um tracinho. Então, indica que eles têm a mesma medida. E o outro lado tem 2 tracinhos. Então, é uma medida diferente. Então, ele é um triângulo retângulo. E também, quanto aos lados, ele é isósceles. Agora, vamos ver esse aqui. Se eu colocar 3 tracinhos aqui, um aqui e 2 aqui. Então, além dele ser obtusângulo, ele é o quê? Escaleno. Tem os 3 lados com medidas diferentes. Ok? Então, a aula de hoje foi a classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Fique esperto
e a gente se vê no próximo vídeo, próxima aula. Grande beijo, até a próxima!